Você não está vendo este vídeo por acaso. Nada do que acontece agora é aleatório. Há algo em você que o trouxe até aqui. Um código antigo, despertando. Uma lembrança, tentando se fazer ouvir. Você sente isso, não sente? Como se uma parte esquecida de você soubesse que está prestes a lembrar de algo essencial. E talvez essa lembrança mude tudo. Mas antes de continuarmos, eu preciso te avisar. O que você vai ouvir a partir de agora não é uma teoria. É uma forma diferente de ver o real. Uma forma que vai desafiar a maneira como você pensa o mundo, o tempo e você mesmo. Então, respire fundo, solte os ombros e apenas ouça até o final, porque há uma revelação que muda tudo e ela está reservada para você. Você não cria, você acessa. Essa é a chave, simples, direta e profundamente transformadora. Mas o que isso significa? Realmente, Bashar, o ser extraterrestre canalizado por Darryl Anka. Durante décadas ele tem respondido às perguntas que a humanidade mais teme fazer, e talvez também aquelas que mais precisamos ouvir. Certa vez, alguém perguntou a ele, Bashar, como posso mudar de realidade? E o que ele respondeu é o tipo de revelação que divide a vida em antes e depois. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo. Fique até o fim deste vídeo. Não por curiosidade, mas porque há uma chave escondida aqui. Uma chave capaz de alterar a forma como você percebe tudo o que existe. Bashar começou sua resposta com uma frase simples, e é essa frase que abre o portal. Você não cria a realidade, você acessa a realidade que já existe. Sinta o poder dessa frase e repita comigo novamente. Você não cria a realidade, você acessa a realidade que já existe. Bashar chama isso de virar o interruptor, uma metáfora para algo que parece impossível, mas é apenas esquecido. Segundo Bashar, a realidade não é uma linha, ela é uma rede infinita de possibilidades coexistindo, todas vibrando agora, neste mesmo instante. Você não está preso em uma única versão de mundo. Você está mergulhado em infinitas versões, separadas apenas por frequência. E o interruptor que muda de uma para outra é a vibração que você sustenta. Quando muda o seu estado, muda de realidade. Tão simples, tão óbvio, mas tão radical que a mente humana tenta negar. Bashar usa a metáfora da televisão. Todos os canais estão sendo transmitidos agora, mas você só assiste àquele que está sintonizado. Quando muda de canal, o programa anterior não deixa de existir. Ele continua lá. Você apenas não o percebe mais. As realidades funcionam da mesma forma. Elas não são criadas, elas são acessadas. O universo é um campo infinito de frequências, e a sua consciência é o controle remoto. Respire fundo, porque o que você vai ouvir a partir daqui pode fazer você enxergar o mundo como nunca antes. Você acredita que está vivendo uma única vida, mas na verdade, a cada segundo, está atravessando milhões de realidades paralelas. Você muda de mundo toda vez que muda seu estado e quase nunca percebe, porque a mudança é sutil, contínua, imperceptível, como um filme, onde cada quadro é uma realidade diferente. Você não vê o corte, você apenas sente a história seguir. Mas o fluxo que chamamos de vida é apenas a mente conectando quadros sucessivos que vibram de forma parecida. Nos próximos minutos, você vai descobrir como perceber esse salto acontecendo em tempo real e como virar, conscientemente, o seu interruptor interno. Fique até o final porque essa compreensão muda tudo. Bashar explica que não existe um fora. Tudo o que chamamos de mundo externo é apenas o reflexo do estado da consciência que observa. Você acredita olhar para o mundo, mas na verdade, está olhando para a projeção da sua própria vibração. O universo é um espelho. Ele não reflete o que você quer, ele reflete o que você é. E esse espelho não julga, não discute, apenas replica, com perfeição, o sinal que você emite. Quer mudar o reflexo? Não limpe o espelho, mude o que está diante dele. Cada passo, cada gesto, cada pensamento é uma coordenada vibracional. Quando você muda a frequência interna, o universo reorganiza os espelhos externos.
É por isso que às vezes você nota pequenas coincidências surgindo. Pessoas diferentes, situações inusitadas, oportunidades inesperadas. Não são acasos, são indicadores, sinais de que você está mudando de canal. Mas, como o cérebro busca continuidade, ele traduz a mudança como progresso. Na verdade, é salto. Você está saltando agora entre bilhões de mundos quase idênticos. E quando o contraste aumenta, a percepção reconhece: algo mudou. Imagine a existência como um holograma de múltiplas camadas, nenhuma acima ou abaixo da outra, todas coexistindo no mesmo espaço, diferenciadas apenas pela vibração. A mente linear tenta encaixar isso em sequência: passado, presente, futuro. Mas, no campo quântico, tudo é simultâneo. Você não vai chegar em uma nova realidade, você já está nela. O que muda é a sua sintonia. Bashar diz que tudo começa com uma definição. A maneira como você se define determina a versão da realidade que acessa. Se define a si mesmo como vítima, acessa mundos onde é vítima. Se define como criador, acessa mundos onde cria. A definição é a frequência. E a frequência é o endereço vibracional do seu mundo. A mente física acredita que a mudança é lenta, progressiva, linear. Mas Bashar explica: não há processo de mudança, há apenas substituição instantânea. O novo quadro substitui o antigo tão rápido que a mente o interpreta como continuidade. O tempo é a ilusão que nos permite experimentar a mudança sem nos perdermos na infinidade de quadros possíveis. Mas na realidade, você não está se movendo no tempo. Você está se movendo entre realidades vibracionais. E daqui a pouco, você vai aprender a perceber, na prática, os sinais sutis de que já está mudando de realidade, mesmo sem perceber. Continue comigo. Bashar faz uma distinção essencial. A mente física não concebe, ela percebe. Ela não cria possibilidades. Ela escolhe entre as possibilidades criadas pela mente superior. Quando você tenta forçar um resultado, está limitando o campo. Mas quando se abre para o estado, o campo responde com precisão. A mente superior concebe, a física interpreta, e o coração é o tradutor entre as duas. O segredo é coerência. Pensar uma coisa, sentir outra e agir de outra forma cria ruído vibracional. Mas quando pensamento, emoção e ação entram em harmonia, você se torna um feixe coerente de energia. E o universo reconhece coerência como comando. Não há hesitação, não há dúvida, há ressonância. Se isso faz sentido para você, escreva agora nos comentários: eu escolho minha frequência. Essa frase não é apenas simbólica, ela é uma instrução vibracional. Muitos acreditam que precisam esperar o momento certo, mas a espera é apenas uma forma de negar o agora. Bashar diz: você nunca está esperando pelo universo, o universo está esperando você se alinhar. O salto não depende de tempo, depende de permissão. No instante em que você se permite, a nova versão é ativada. A física quântica confirma. O observador altera o fenômeno observado. Mas Bashar vai além. Ele diz que o observador é o fenômeno. Você não está separado do que vê. Você é o campo observando a si mesmo sob infinitas formas. Quando muda o olhar, o universo inteiro muda de posição. A emoção é o combustível do salto. Ela é energia em movimento. Reprimir emoção é segurar o interruptor no escuro. Sentir é acendê-lo. Mesmo a dor carrega uma frequência. Quando você a atravessa, ela se transforma em luz. É por isso que o sofrimento pode ser um portal. Ele quebra a resistência. Ele abre o espaço. Nos próximos minutos você vai compreender como usar esse estado, essa energia viva dentro de você, para atravessar portais de realidade de forma consciente. Mas primeiro, precisamos falar sobre o contraste. Bashar ensina: quanto maior a diferença entre o antigo estado e o novo, mais nítida a mudança de realidade. Se o novo quadro é muito parecido com o anterior, a mente não nota o salto. Mas se o contraste é evidente, a mudança se torna palpável. Por isso, comece com algo simples, mas diferente o bastante para ser sentido. Mude o tom da sua voz, a postura ao acordar, a forma como responde a uma mensagem.
Esses pequenos gestos são âncoras vibracionais. Repita o novo padrão até que o corpo o reconheça. O cérebro lê os sinais do corpo para decidir se o contexto mudou. Se você muda o gesto, muda o contexto, e o universo responde. Assim, você não força o mundo a mudar. Você apenas se torna incompatível com o antigo, e o antigo deixa de existir para você. Bashar diz que toda mudança começa com uma diferença perceptível, mas essa diferença não está no mundo, está em você. Quando o estado interno se altera, o universo precisa responder. Ele é um eco da sua vibração, um espelho holográfico e obediente. O que você chama de realidade é apenas o reflexo coerente da energia que você sustenta agora. Nada mais. Por isso, não há caminho a percorrer. Há apenas frequência a ajustar. E a vida então muda de tom, como uma música que muda de escala sem precisar trocar de instrumentos. Bashar ensina um exercício que, à primeira vista, parece simples, mas é uma das ferramentas mais poderosas já reveladas. Feche os olhos. Veja duas imagens. Na primeira está a vida que você vive hoje. Na segunda, a vida que você preferiria viver. Observe cada detalhe: o ambiente, as sensações, a luz, o ar. O modo como você caminha nessa segunda vida. O que sente ao acordar. O que transmite quando fala. Agora compare. Sinta a diferença entre as duas versões. Não analise. Perceba. Essas diferenças são marcadores vibracionais. São coordenadas no mapa quântico. Cada nuance representa uma frequência específica. Bashar diz que quando você reconhece conscientemente esses marcadores, começa a se alinhar à versão da realidade que os contém. Você não precisa visualizar por horas. Precisa sentir. Sentir o suficiente para o corpo acreditar. Então, talvez você pergunte: quanto tempo leva para eu passar de uma realidade a outra? Bashar responde: nenhum. Não há transição física. Há apenas o intervalo de aceitação. O tempo é uma criação da mente linear. Uma tentativa de traduzir o salto instantâneo em continuidade compreensível. Você pode sustentar a ilusão de processo o quanto quiser, mas, quando decide ser agora, a mudança acontece agora. É por isso que algumas transformações parecem mágicas. Um insight, um encontro, uma decisão. Nada gradual, tudo repentino, como um quadro que muda na parede sem que ninguém perceba o movimento. Daqui a pouco você vai entender como o seu corpo físico, o seu sistema nervoso, é, na verdade, a antena responsável por estabilizar a nova realidade. Mas antes, é preciso dissolver o maior equívoco de todos, a crença de que o mundo é fixo. O mundo parece sólido, mas nada é fixo. Nem o chão que você pisa, nem o corpo que habita. A matéria é vibração desacelerada, átomos dançando em padrões coerentes. E você é o maestro dessa dança. Cada emoção muda a vibração do corpo. Cada pensamento, um pulso eletromagnético. Cada respiração, um ajuste fino na sintonia. A física quântica confirma: a realidade é energia observável moldada pela consciência. Mas Bashar vai além. Ele diz que você é o próprio campo em observação. Não há separação entre criador e criação. O observador e o universo são o mesmo fenômeno, visto de perspectivas diferentes. Você é o observador que molda o observado, e o segredo está em perceber como você observa. Observe com medo, e o universo espelha o medo. Observe com fé, e o universo se reorganiza em confiança. A consciência não reage ao que vê, ela gera o que vê. O mundo é um holograma retroprojetado pela vibração da sua atenção. E tudo o que você chama de externo é apenas a energia da consciência traduzida em símbolos. Se essa compreensão faz sentido para você, escreva agora nos comentários: eu sou o observador e o observado. Essa frase ancora a lembrança. Ela transforma o conceito em estado vibracional. O corpo é o instrumento de tradução entre mundos. Cada célula vibra, cada sistema capta e retransmite frequências. A mente superior emite um campo, e o corpo, como um cristal biológico, decodifica esse campo em sensações, impulsos e percepções. Quando o corpo está tenso, a recepção se distorce.
Quando está relaxado, a sintonia é limpa. Por isso, Bashar recomenda: relaxe a mente, solte o corpo. O relaxamento é um ato de fé. É o sinal vibracional de que você confia na transição. O corpo é o fio que aterra o salto. Sem ele, a consciência flutua. Com ele, o universo ganha forma. Bashar explica que você muda de realidade todas as vezes que muda de definição. E uma definição é apenas uma crença mantida viva. Se você acredita que é alguém preso, vive em uma realidade de aprisionamento. Se acredita que é livre, o campo reorganiza-se em torno da liberdade. Não há intermediário. A definição é o código. E o código é a realidade. O salto não é sair de um lugar para outro. É deixar de definir-se como quem estava preso. É simplesmente mudar de estado de ser. Nos próximos minutos, você vai aprender o método exato que Bashar usa para redefinir sua vibração de forma imediata. Mas antes, você precisa compreender o paradoxo da resistência. O que te impede de mudar de realidade não é falta de poder, é o apego à antiga versão de si mesmo. Você quer o novo, mas ainda se identifica com o velho. Quer a liberdade, mas carrega a máscara da prisão. Quer o fluxo, mas alimenta o medo da mudança. E assim, o campo respeita sua coerência vibracional. Se você vibra dúvida, ele te dá mais dúvidas. Não há punição, há ressonância. A resistência é apenas a energia da mudança, tentando atravessar uma crença antiga. E quando você solta, a energia flui. A realidade se reorganiza. Soltar não é desistir, é confiar. É parar de empurrar a correnteza e aprender a nadar com ela. Bashar diz que a mente física acredita que controla, mas o controle é apenas medo disfarçado. O fluxo da vida é mais inteligente do que qualquer plano. E quando você solta, a mente superior assume o comando. Ela não pensa, ela sabe. Ela não calcula, ela já está no lugar onde tudo deu certo. Soltar é o ato mais quântico que existe, porque é nele que o antigo colapsa e o novo se revela. Toda vez que você imagina uma versão ideal da vida, essa versão já existe em outra frequência. Ela não está longe, está vibrando no mesmo agora. E a ponte que conecta as duas versões é o seu estado. Não tente se tornar aquela pessoa. Sinta agora o corpo, a respiração, a energia de quem já é. O universo lê frequência, não discurso. E o que você vibra agora é o que você acessa agora. Se isso ressoa com você, escreva agora nos comentários: eu vibro o meu estado preferido. Essa é a sua senha quântica. Um lembrete que reprograma o corpo e a mente toda vez que você o lê. Bashar diz: a realidade é um espelho que reflete o que você acredita ser verdade. Mas há um detalhe crucial: o espelho reflete depois. Ele precisa de coerência antes. Se você espera ver para crer, o reflexo nunca muda. Mas se você crê antes de ver, o espelho obedece. Essa é a inversão que o desperto aprende. Você não espera o mundo mudar para mudar seu estado. Você muda o estado, e o mundo muda depois. No final deste vídeo, há uma revelação que sintetiza todo o ensinamento de Bashar em uma única frase. Uma chave vibracional que, se compreendida, pode mudar completamente o modo como você percebe a sua vida. Fique comigo até o fim. À medida que você começa a perceber a vida como um campo de frequências, algo muda em seu olhar. A separação se dissolve. Você entende que nada é contra você. Tudo é reflexo de você. A dor não vem para punir, vem para ajustar a vibração. O fracasso não vem para humilhar, vem para redirecionar o foco. A perda não vem para ferir, vem para libertar energia presa em definições antigas. Tudo o que acontece, acontece por você, não a você. Bashar afirma que o esquecimento é parte do jogo. Nós escolhemos esquecer para podermos lembrar conscientemente. O esquecimento é o pano preto que torna visível a luz do despertar. Sem ele, não haveria contraste, não haveria percepção do retorno. Você não está aprendendo algo novo. Está lembrando algo antigo, algo que sua alma sempre soube. Você é a consciência que sonha o mundo. E agora, está acordando dentro do sonho. Respire. Sinta a vibração no corpo. O que você está ouvindo agora
não é uma ideia, é uma frequência. A frequência da lembrança, a frequência da criação consciente. No próximo bloco, você vai aprender o método prático que Bashar revela para sustentar essa vibração até que o novo quadro se torne estável, até que a nova realidade não seja mais um desejo, mas o seu novo chão. Bashar diz que compreender o conceito é apenas metade do caminho. A verdadeira transformação acontece quando você passa da teoria para a experiência, e é nesse ponto que a maioria desiste, porque o salto não é feito com as mãos, é feito com o estado. Você já sabe que existem infinitas versões da realidade. Agora é hora de aprender como permanecer naquela que você escolhe. Tudo começa com uma pergunta simples, mas profundamente desafiadora. O que eu estaria sentindo se já fosse a versão de mim que desejo ser? Essa é a senha, porque o sentimento é a frequência. Quando você sente a vibração da versão desejada, você acessa o campo dela, e o universo responde como se já fosse real. Mas Bashar alerta, não se trata de fingir. Trata-se de sustentar. Sustentar é mais do que imaginar. É agir, respirar e responder como quem já está lá. É transformar cada microcomportamento em coerência. Bashar diz que o corpo precisa de evidência física para aceitar a nova frequência. E essa evidência vem da repetição consciente. Por exemplo, a versão de você que vive em abundância, como se levanta da cama, como respira, como fala, como trata as pessoas. Não é sobre o dinheiro, é sobre o estado que o dinheiro representa. Você precisa encarnar a vibração antes que o espelho reflita. O cérebro, ao notar essa coerência, atualiza o padrão neural. E o campo quântico traduz a coerência em forma. A mente física vai tentar sabotar o processo. Ela vai dizer, mas ainda não vejo nada diferente. E Bashar sorri como quem já conhece o truque. Ele responde, é claro que não vê. Você ainda está olhando para o reflexo antigo. O espelho mostra o que você foi, não o que você está se tornando. O reflexo precisa de tempo perceptivo para se ajustar à nova emissão. Então, quando o mundo ainda parece igual, é porque você está vendo o eco da sua vibração anterior. Continue sustentando. O espelho inevitavelmente se alinhará. Nos próximos minutos, você vai descobrir o exercício que Bashar chama de ancoragem do agora, um método direto para fixar a nova realidade até que ela se torne natural. Bashar propõe um exercício simples, mas profundo. Feche os olhos. Traga à mente duas telas. Na primeira, a versão atual da sua vida. Na segunda, a versão ideal. Apague as imagens. Simplesmente apague ambas, porque as imagens são apenas símbolos. O que importa não é o visual, é a vibração. Agora sinta o que difere entre as duas. Não pense, sinta. Talvez seja uma respiração mais leve. Talvez seja a ausência de tensão no peito. Talvez seja a certeza de que tudo está certo. Essas sensações são o portal. Elas são o código de acesso. Quando você mantém o corpo dentro dessa sensação por tempo suficiente, a consciência sintoniza a realidade correspondente. Bashar afirma que cada emoção tem um correlato fisiológico. Mudança vibracional real se manifesta no corpo. Quando a frequência muda, o corpo muda. A respiração, a postura, o ritmo cardíaco, tudo se ajusta. Por isso ele diz, não espere sentir-se pronto. Sinta-se pronto e o mundo se ajustará. A vibração vem antes da prova. A prova é o reflexo da vibração. Sustentar o estado é o verdadeiro treino. Não é sobre intensidade, é sobre constância. Bashar ensina que cada vez que você volta ao estado preferido, você fortalece o campo, e cada vez que cede à dúvida, você muda de canal novamente. A oscilação é natural no início, mas com prática o corpo aprende. Ele se torna um transmissor estável da nova realidade. Você não precisa forçar o mundo. Precisa apenas manter a frequência até que o universo não tenha outra opção senão refletir. Se você entende o poder disso, escreva nos comentários agora. Eu sustento o meu novo estado. Essa frase sela a prática no campo quântico. Bashar diz que quando você começa a mudar de realidade, o universo testa sua coerência. Situações antigas podem reaparecer, não para te punir,
mas para verificar se o antigo padrão ainda tem poder sobre você. Esses são os ecos vibracionais, resíduos do estado anterior. Se você reage como antes, o eco se reforça. Se permanece no novo estado, o eco se dissolve. Assim, o universo reconhece que o novo padrão está consolidado. Nos próximos minutos, você vai entender por que o sofrimento não é o inimigo da mudança, mas o sinal mais claro de que você está prestes a atravessar o portal. Bashar explica que a dor emocional é energia em transição. Ela surge quando duas frequências tentam coexistir: a antiga, que está se dissolvendo, e a nova, que está nascendo. A resistência é o atrito entre as duas. Por isso dói. Mas se em vez de fugir você respira e sente, a energia se move. A dor se transforma em clareza. O colapso vira expansão. A dor é o parto da nova realidade. Não lute contra ela. Acolha-a. Ela é apenas a antiga vibração se desfazendo em luz. Bashar diz que o estado neutro é o campo onde todas as possibilidades se igualam. Ser neutro não é ser indiferente. É estar centrado, sem resistência, sem apego. No estado neutro, você se torna uma lente limpa. E o universo projeta através de você com perfeição. Por isso, a prática da neutralidade é sagrada. Quando algo acontece, em vez de reagir, observe. Respire. Reconheça o evento como reflexo, não como inimigo. Nesse instante, você deixa de ser personagem e volta a ser o criador do enredo. Permitir é o verbo central da criação consciente. Bashar repete isso como um mantra. Permitir é reconhecer que já é. Você não cria a abundância. Você permite que ela se manifeste. Não cria o amor. Você o permite fluir. Não cria a cura. Você permite que o corpo volte à sua frequência natural. O permitir é o estado em que não há interferência. E sem interferência, o universo responde instantaneamente. Em instantes, você vai ouvir a frase exata que Bashar usa para redefinir instantaneamente a sua vibração. Uma frase tão simples que a mente duvida, mas tão poderosa que o campo obedece. Quando algo o desafia, Bashar sugere fazer uma pausa e perguntar: isso é relevante para mim agora? Se a resposta é não, solte. Se a resposta é sim, entre de corpo inteiro. Essa pergunta corta o ruído mental. Ela alinha o foco ao propósito do momento. E onde há foco, há coerência vibracional. Tudo o que não é relevante dissolve-se por falta de energia. Tudo o que é se expande. Essa é uma das chaves mais poderosas do ensinamento de Bashar, porque ela te traz de volta para o agora, o único ponto onde a realidade pode ser acessada. O agora é o ponto zero do campo, o único momento que realmente existe. Quando você está totalmente presente, não há tempo. E sem tempo, não há distância entre o desejo e a experiência. O agora é o portal através do qual todas as versões de você se encontram. É onde o passado se dissolve e o futuro se reorganiza. Bashar chama o agora de ponto de escolha, porque é aqui que você decide qual realidade observará a seguir. Você faz isso o tempo todo, só que inconscientemente. O despertar é apenas o ato de fazê-lo conscientemente. Se você entende isso, escreva nos comentários agora: eu escolho a minha realidade agora. Essa declaração reforça no campo a lembrança de que o poder está no presente. Bashar ensina que confiança é frequência, não é crença cega, é coerência vibracional entre intenção e ação. Quando você confia, a vibração se estabiliza. E o universo sem ruído responde com precisão. Confiar é manter o estado, mesmo quando o reflexo ainda mostra o antigo. É saber que a mudança já aconteceu, mesmo que os olhos ainda não tenham se ajustado. Quando você vive nesse estado, a sincronicidade se torna linguagem. Você começa a perceber sinais por toda a parte. Um número recorrente, uma música que toca no momento certo, um encontro aparentemente casual. Esses são os ecos da nova realidade se confirmando no plano físico. Bashar diz que a sincronicidade é o GPS da alma. Ela mostra o caminho quando a mente duvida. E quanto mais você confia, mais o caminho se revela com fluidez. Agora, você já sabe como sustentar o estado, como permitir, como perceber os sinais.
Mas há um último passo, o mais importante de todos. No próximo bloco, você vai descobrir como Bashar encerra esse ensinamento, a revelação final sobre o verdadeiro significado de você não cria, você acessa, e como essa compreensão redefine completamente o que chamamos de vida. Tudo o que Bashar ensina converge para um único ponto. A realidade não é um objeto externo, é um reflexo interno. E essa compreensão muda tudo. Quando você entende isso de verdade, a vida deixa de ser algo que te acontece e passa a ser algo que responde a você. O universo se torna maleável, sensível, obediente à sua vibração. Você começa a enxergar que não há acidentes, não há acaso, não há demora, há sintonia. A realidade é uma projeção holográfica em eterna resposta ao seu estado. E quanto mais coerente você é, mais o holograma se organiza ao seu redor, como um espelho líquido, vivo, pulsante. Bashar insiste, você não cria o novo, porque o novo já existe. Você apenas se move para dentro da frequência onde aquilo é real. Essa é a diferença entre buscar e permitir, entre querer e ser. Você não precisa correr atrás do que deseja, você precisa se alinhar ao estado daquele que já vive o que deseja. É simples, mas exige coragem. Coragem para abandonar a identidade antiga, o personagem que sobreviveu no drama da escassez, do medo, da espera. Porque o novo eu não pode nascer no mesmo corpo vibracional do antigo. É preciso morrer para a velha definição e renascer na vibração do ser consciente. No momento em que você acessa, a mente pergunta, mas se tudo já existe, onde está o meu livre-arbítrio? E Bashar responde, seu livre-arbítrio é escolher qual versão experimentar. Você não cria as infinitas realidades, mas decide qual delas observar. O poder está na escolha vibracional, não na invenção da forma. Você não é o autor do filme, você é o operador da câmera, a lente que escolhe onde focar, e o foco define o universo que se revela. Em poucos minutos, você vai ouvir a frase final que sintetiza todo esse ensinamento. Uma verdade tão simples que a mente não sabe o que fazer com ela, mas a alma reconhece instantaneamente. Bashar diz que o esquecimento é um acordo, um véu que colocamos sobre nós mesmos para que o despertar fosse possível. Sem o esquecimento, não haveria o prazer da lembrança. Sem a sombra, a luz não teria direção. Cada dificuldade, cada dor, cada incerteza são apenas dispositivos de lembrança. Quando você sofre, é a consciência tentando se lembrar do que é. Quando perde, é a consciência libertando espaço para algo maior. Quando duvida, é a consciência criando contraste para reconhecer a fé. O esquecimento não é falha, é ferramenta. A mente linear vai tentar compreender tudo isso, mas ela não pode, porque a mente não acessa o campo, ela o interpreta. Ela é um tradutor, não um criador. Por isso, o salto acontece quando o sentir substitui o entender. Bashar diz, você não precisa acreditar em nada disso, apenas experimente o estado. E o estado fala por si. Quando você sente, não precisa mais de provas, porque a própria experiência é a prova. Se essa verdade vibra dentro de você, escreva agora nos comentários. Eu sou o estado que cria o mundo. Essa frase ancora a lembrança e sela o ciclo do despertar. Bashar fala muito sobre seguir a excitação, aquilo que ele chama de the highest excitement. Ele explica, o entusiasmo é o GPS vibracional da alma. É a bússola que aponta para a frequência da sua versão mais elevada. Quando algo te entusiasma genuinamente, é a vida te mostrando o caminho da menor resistência. Porque o entusiasmo é a assinatura energética do seu propósito. Então siga-o, mesmo que não saiba onde vai dar, mesmo que pareça ilógico. Porque o entusiasmo é a linguagem da mente superior falando através do corpo. A excitação é a ponte entre o invisível e o visível. Fique até o final, porque a última revelação de Bashar é o ponto onde todas as explicações se dissolvem e o real se revela em silêncio. No final, tudo o que resta é o ser. Não há mais quem busca, nem o que buscar. Há apenas a consciência testemunhando a si mesma em infinitas formas de experiência.
Bashar diz que a iluminação não é um destino. É o momento em que você para de tentar se encontrar, porque percebe que nunca esteve perdido. O buscador desaparece. O campo permanece. E nesse instante você entende. A vida não precisa de esforço para acontecer. Ela é o próprio movimento da consciência se descobrindo eterna. Em uma de suas canalizações, Bashar resumiu tudo o que ensina em uma única frase: você não atrai o que quer, você se torna o que permite ser. Essa é a verdade essencial. Você não está tentando criar o que deseja, está apenas permitindo que o que já é se manifeste através de você. E nesse instante, a busca termina. Porque tudo já é, sempre foi, sempre será. Então respire fundo, sinta o agora, sinta o corpo como portal, sinta o silêncio entre as palavras. Perceba que, neste exato momento, enquanto ouve minha voz, você está acessando uma nova versão de realidade. Você cruzou o portal, e o portal sempre esteve em você. A vibração que você sustenta agora é o universo dizendo sim, e esse sim é a senha do real. Milhares ao redor do mundo estão despertando para essa mesma lembrança. Pessoas como você, que sentem que há algo além do visível, algo que sempre esteve chamando. Você não está sozinho nesse despertar. Você faz parte de uma rede viva de consciências acessando versões mais elevadas da criação. E cada vez que uma delas desperta, todas se expandem um pouco mais. Se esse vídeo ressoou em você, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, escreva nos comentários agora: eu sou a consciência acessando o infinito. Deixe essa frase vibrar. Ela não é só uma palavra. É uma frequência que se ancora no campo cada vez que é dita. No próximo vídeo, vamos explorar o jogo da consciência e como cada escolha vibracional que você faz cria um universo inteiro de consequências energéticas. Você vai entender de forma prática como usar o estado consciente para moldar a linha do tempo que vive. Mas por agora, apenas sinta, permita e lembre-se, você não cria, você acessa. E o universo inteiro está esperando a sua frequência.